e eu tenho o que ela diz que eu tenho. E todas as promessas que o Senhor fez para mim e que estão nesta palavra, a promessa de vida eterna, a promessa da salvação, a promessa de que eu comerei do melhor desta terra, se eu obedecer o Senhor, se eu cumprir sua palavra, se eu obedecer e me agradar do Senhor, e se Ele se agradar de mim, eu comerei do melhor desta terra. Se eu seguir os seus profetas, se eu obedecer a sua palavra, amém, eu estarei seguro, amém, eu vou prosperar, segundo essa palavra. Eu não aceito nada na minha vida que não está nesta palavra. Toda mentira do diabo que vem contra essa palavra já está quebrado na minha vida, em nome de Jesus. Porque na sua palavra, o Salmo 139 diz que todos os meus dias estão escritos no seu livro. Amém e amém. O Fábio não estava declarando, né? Então peraí que eu vou fazer você repetir. Ah, é? Só o último. Pega, você tem Bíblia aí? Fala assim, eu creio nessa palavra. Todo mundo vai, aproveita, faz companhia pro Fábio. Fala assim, eu sou o que essa palavra diz que eu sou. Eu tenho o que essa palavra diz que eu tenho. Eu posso o que essa palavra diz que eu posso. E segundo o Salmo 139, que diz que todos os meus dias estão escritos no livro de Deus. Então, nada do que acontecer na minha vida estará fora do controle dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você precisa ler essa palavra. Quem leu a palavra de Deus hoje? Amém? Você precisa ler. Você precisa ler, ainda que seja uma coisa para você meditar todo dia. Pastor, o que o senhor leu hoje? O que eu li hoje não tem nada a ver com o que eu vou pregar. Porque às vezes a gente faz a leitura. Eu li hoje 1 Samuel 4. Todinho o capítulo. Ontem o 3, o 2, o 1. Aí no celular, se você tiver... Fica com uma Bíblia de papel, mas se você tiver no celular com aplicativo, você tem um progresso de leitura que você consegue acompanhar, né? E aí você vê quanto que você já leu, quanto que você não leu ainda. Para quem tem dificuldade, até para vocês que estão aqui, pastor, o que o senhor recomenda ler na Bíblia? Começa pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai falar sobre a vida, sobre o nascimento de Cristo. É o melhor começo de leitura que você possa começar. Melhor leitura que você possa começar é essa, os evangelhos. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 27, o versículo 27,
29. A partir do 29. Achou? Todo mundo achou? E receosos de que for... Qual é a versão de vocês aí? Tá assim também? Receosos? E receosos do que fôssemos... Deixa eu ver se está na... Receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Procuravam os marinheiros fugir do navio, tendo arriado o bote no mar, pretexto de que estavam para largar âncoras na proa. E disse Paulo ao centurião, aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote, deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o dia 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, tal. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomado um pão, tendo dado graça a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. Todos recobraram ânimo e se puseram também a comer. Versículo 24, um pouquinho antes. (23) 23. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os quantos navegam contigo. Portanto, o Senhor esteja de bom ânimo, pois eu confio em Deus, e que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Agora, capítulo seguinte, 28. Capítulo 28 de Atos ainda. 28, 1. Achou? Uma vez em terra, eles passaram por todo aquele naufrágio e eles foram cair ir em terra na ilha chamada Ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. O que ela fez? Ela mordeu a mão dele, né? Ali, bem sabe-se que não tem atendimento, não, naquela época nem se tinha tratamento, antídoto para veneno de cobra. Ou seja, ainda que tivesse, eles estavam numa ilha, eles estavam ilhados. Veja só. Fugindo do calor, prendeu-lhe-se na mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é o quê? Porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu que, achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio, Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o que aconteceu com ele? Os quais nos instituíram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Até aí. Amém?
Senhor, nós consagramos a Tua palavra diante da Sua presença. E não queremos sair daqui, Senhor, sem antes ouvir o que o Senhor tem para nós. Fala conosco nesta noite. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Fala com a gente, Senhor. Eu quero ouvir, eu tenho certeza que todos aqui estão sedentos de ouvir a Tua palavra. Fala conosco. Toda manifestação demoníaca, toda atrapalhação da carne, movimentação desnecessária, espiritual, humana, já está cancelado no nome de Jesus. Importa apenas que a manifestação e a voz e a movimentação do Espírito neste lugar. Em nome de Jesus, usa-me como um canal de bênção nesta hora, que a minha carne caia por terra completamente, só o Teu Espírito fale, e a Ti daremos honra, glórias e louvor e majestade, pois só o Senhor é digno. Amém e amém. Amém. Pode se assentar. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre perseverar a despeito do que aconteça. Aconteceu tudo aquilo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo ali, naquela condição, fora as outras coisas que já haviam acontecido antes, porque naquela ocasião ele já havia passado por prisão, ele já havia passado por apedrejamento, ele já havia passado por açoites, né? E ali naquela ocasião ainda estava indo preso, indo para um outro lugar, para a Itália, para Roma. E tudo aquilo havia acontecido com ele. E todos aqueles obstáculos, eles existiam e eram incontestáveis, aqueles obstáculos, para que a missão e o chamado e o cumprimento e o caminho dele fosse barrado. Então, nós temos um exemplo de alguém que, independente das circunstâncias, ele perseverou em seguir ao Senhor, e ele mesmo diz em Atos 26, depois mais um pouco atrás, ele fala para o rei Agripa, ele fala que a respeito da visão celestial, do chamado, da direção de Deus para a vida dele, ele não foi desobediente. Eu quero te dizer, nós temos um chamado, nós temos uma visão que o Senhor nos deu. Uma visão de quê? De ganhar vidas. Se você não souber ainda qual é o chamado de Deus para a tua vida, sabe que tem um primordial. Independente de qual seja o seu chamado, seja para profeta, pastor, evangelista, apóstolo, um chamado apostólico ou um chamado evangelístico de mestre, não importa qual seja o seu chamado. Tudo vai convergir para as vidas. Tudo vai trazer o resultado para as vidas. Tudo vai gerar o fruto e vai apontar para o fruto, que é as vidas. O fruto do nosso trabalho é as vidas. Por quê? Para que vidas sejam salvas, para que vidas que já são salvas permaneçam salvas. Porque não basta apenas nós irmos e pregarmos a palavra e as pessoas entrarem e aceitarem Jesus e descobrirem que existe um Deus Todo-Poderoso. Este trabalho precisa ser mantido. Este trabalho precisa ser mantido. É por isso que nós estamos aqui semana após semana, ministrando a palavra, fazendo eventos, tendo encontro de homens, encontro de mulheres, discipulado, e estudo bíblico, e discipulado de manhã, e discipulado à noite, e discipulado online, e discipulado presencial.
E culto, às vezes, de segunda-feira só para uma pessoa, para que aquela pessoa seja edificada, ela não perca aquilo que está sendo ministrado. E ministração aqui, e ministra, e tem um tempo de exortação, e tempo de festejar, e tem momentos de comunhão, tempo de jejum, de consagração. Tudo isso é para que a minha vida e para que a sua vida seja preservada. A salvação que Cristo conquistou na cruz a nós, e esta salvação chegou até nós, glória a Deus, mas agora ela precisa ser mantida. É por isso que existe. Se você tinha dúvida, para que tanto discipulado, para que tanto isso, para que tudo aquilo? É para isso, é para que a minha salvação e a sua seja mantida. Para que ela seja mantida. Oração no fim do culto, para que nós possamos abençoar os irmãos na semana. Para que ora? Por que pede para o pastor orar pelos pastores? Por que pede para o fulano orar pelos pastores? Por que as crianças? Por que isso? Por que aquilo? Para que nós sejamos alimentados, para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos cobertos. Então, nós temos uma direção que Deus nos deu. A obra que Ele está fazendo na sua vida e na minha vida, Ele está fazendo uma prateleira de várias conquistas que Ele vai entregar para nós. Ele está fazendo um outdoor daquilo que Ele está fazendo e Ele está construindo. Quem já passou por um lugar que fechou temporariamente, uma padaria, um mercado, e está escrito assim: estamos em obras para melhor atendê-lo. Ou então, estamos em obras. É assim eu e você. Estamos em obras. E quando tiver completo, e quando tiver tudo top ali, o Senhor vai fazer o quê? Vai pegar a obra que Ele completou e vai usar para ganhar outras pessoas. O propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo não ia terminar ali. E às vezes parece que os sinais que estão acontecendo na minha vida e na sua vida, humanamente falando, parece que é tudo o contrário, está tudo conspirando. Para que realmente não é para eu ir nessa igreja, realmente não é para eu ir hoje, realmente não, isso não vai se cumprir na minha vida, porque olha os sinais que está acontecendo: naufrágio, comeu, açoite, perseguição. Não é para eu ir. É ou não é? Muitas vezes acontece isso. Não, mas a porta, veio uma notícia ruim, a resposta não deu certo, o negócio lá não foi por água abaixo, o negócio deu errado, e isso, mais aquilo, aquilo outro, e tem que correr atrás do suprimento, e tem que ir fazer, e tem que ir lá. Parece que todos os sinais, eles estão me mostrando que, não, isso aqui não é para mim. Não, esse negócio de chamado, não, é outra pessoa. Eu não. Porque mal levanto na segunda e já começa a dar errado assim? Não. Já começa a dar errado assim? Então, não. É realmente, Deus está me falando que não é para eu ir. Não. Né? Só que nós precisamos entender que o seguinte: o caminho que nós estamos indo é exatamente o contrário. Esses sinais não é para me dizer que não é para eu ir, não é para me dizer que a porta aberta não vai se abrir, não é para me dizer que aquele negócio não vai para frente, não é para me dizer de forma negativa. Não é isso.
É exatamente o contrário. Porque está vindo todos esses obstáculos, como assim veio ali na vida do apóstolo Paulo, em toda a sua trajetória de vida. Não foi só naquele momento, porque depois que ele foi adiante, ali seria a primeira prisão dele, que ele seria preso em Roma. Só que ali é a primeira prisão top. Ele seria preso dentro da casa, uma prisão domiciliar. Ele podia receber pessoas, recebia cartas, recebia ali e orava e poderia. Depois dali, o caldo começa a entornar mais ainda, porque aí ele começa a ser perseguido mesmo. Que aí vem o período que Nero assume. Foi um dos. Ele era um cara tão perverso que eles acreditavam que ele era o próprio anticristo. Porque ele colocava os cristãos lá no Coliseu e criança, mulher, quem quer que seja, e botava lá os leões, soltava os leões para comer as pessoas. E aquilo era a atração do momento. Vai ter Copa do Mundo agora, né? Então, era tipo a Copa do Mundo deles. A atração, ver os cristãos sendo mortos, comidos pelos... deslacerados pelos leões. Então, o que é isso? Até que ponto nós devemos caminhar? Até que ponto nós devemos olhar e falar assim, não, realmente não existe ponto de parada. Só existe um tempo em que Deus está me aperfeiçoando. O ponto de parada, ponto final, é quando Cristo vier nos buscar. Esse aí é o ponto final. Aí você pode falar, agora sim eu posso descansar. Aí sim. Mas existem vários obstáculos. Vários obstáculos. Como eu disse, o entendimento humano não é para eu seguir adiante. Não é para eu ir. Não é para eu ir. Não. Naufrágio? Não, que é isso. Não, então vamos voltar, vamos ficar por aqui mesmo, nessa ilha, porque agora, né, é bom até que eu fico aqui, fico com o pessoal aqui, não vou para canto nenhum. Não, tem uma obra. Não desanime, tem uma obra para ser concluída. Não se desespere e nem desanime, nem fique abatido, porque existe uma obra para ser concluída. Existe uma obra para Deus fazer na tua vida e através de você. Não pare, não volte atrás, porque tem uma obra para ser concluída. 3 situações muito interessantes. Primeira delas é a tempestade e o naufrágio. E ele fala ali, apesar da tempestade, que notícia boa que você pode receber no meio de uma tempestade. E pior ainda, de um naufrágio. Me fala, que notícia boa. Você está no meio do nada. No meio do nada. Não sei quem já viu, teve a oportunidade. Dá uma olhada depois no YouTube. Coloca lá, tempestade em alto mar. Aí você vai mostrar assim. Porque a gente falando assim, é tipo, bobeira, né? Tava lá no mar, tava lá no rio, na lagoa. Não. Primeiro que aquele negócio mexendo, o presbítero que já não aguenta, Você imagina, tempestade, ela vem para embaçar a nossa visão, ela vem para nos privar e nos impedir de enxergar. Por que do naufrágio? Porque muitas coisas precisam naufragar. Tem muitas coisas na nossa vida que vão naufragar. Por quê? Porque não precisa estar conosco. Tem coisas que vão desaparecer na nossa vida, porque na verdade nós não precisamos daquilo. Tem muitas coisas que vai naufragar, e é bom até que naufrague,
para que a gente entenda que, independente do que aconteça, o Senhor está conosco. E nós, se temos Ele, glória a Deus, é só disso que precisamos, porque enquanto tivermos Ele, e sempre tivermos Ele, então vai haver o suprimento, vai haver a alegria, vai haver a bonança, vai haver tudo aquilo que eu necessito, porque Ele é a fonte de todo o suprimento que eu preciso. E na tempestade você não consegue enxergar nada. Isso é tão real e tão verdade que os discípulos, quando estavam com Jesus no meio de uma tempestade, Jesus estava no barco, junto com eles, no meio daquela tempestade. Só que Jesus estava dormindo. Dormindo. E eles, desesperados, e aquela tempestade. E se você, eu te convido, veja lá, coloque, tempestade em alto mar. Você vai ter uma noção mais ou menos por que eles tiveram medo. Por que a situação lá que o povo ficou desesperado lá com o apóstolo Paulo. Porque é algo que você olha e você fala assim, meu, já era. Já era. Não tem nem o que fazer aqui. Senhor, eu entrego a minha família para o Senhor. Glória a Deus. Me perdoa. Me guarda aqui, Senhor. E estou esperando o Senhor me levar aqui. Só que sempre tem, quando Deus tem um chamado e tem um propósito para cumprir na nossa vida, e esse propósito não se encerrou, não se cumpriu, independente do que aconteça, não é o fim. Não vai acabar ali. Não vai acabar ali. Independente do que aconteça com você no atual momento que você está, tem uma obra para ser realizada. Não vai acabar aqui. E Jesus estava no barco com os discípulos e eles se desesperaram, eles não conseguiam enxergar nada, porque no meio da tempestade não dá para enxergar nada. Justamente é por isso que você não deve ficar com a sua visão olhando e se concentrando só naquilo que está acontecendo ao redor. E existe uma forte tendência de nós olharmos apenas para aquilo, e é natural isso acontecer. Só que nós temos que entender que independente, porque ali, mesmo que o Senhor não estivesse ali de corpo, né, com eles, mas o anjo do Senhor, o livramento do Senhor estava ali naquele navio. Estava presente ali, porque ele mesmo fala, o anjo do Senhor veio e tal, e me falou que ninguém vai, e nenhum fio da cabeça da gente vai se perder, inclusive. Então, independente da tempestade, independente daquilo que esteja acontecendo e que nós não estejamos enxergando nada, nós precisamos confiar, porque o Senhor está ali com a gente. Ele está dentro do barco junto conosco. O livramento está dentro do barco junto com a gente. O livramento está do nosso lado para nos guardar, para nos livrar. A segunda coisa, a serpente, a víbora, morde ele, eles chegam na ilha, e aí ele vai ali, a primeira coisa, um frio, em alto mar, molhados. E se existe uma coisa que é ruim, é você tomar chuva e vir aquele vento gelado, a camiseta gruda. E eles estavam ali, ele pega o fogo, faz a fogueira, ele vai pegar, a víbora vai e morde ele. E não tinha Butantan lá perto para fazer o antídoto. Nem existia talvez antídoto naquela época. E aí eles olham e eles atestam humanamente, porque fala assim, não, aí está a resposta.
de que porque ele sofreu tudo isso. Ele foi livre da tempestade, do naufrágio. Ele chega aqui, a justiça não deixa ele livre. Essa víbora mordeu ele, por quê? É porque ele está devendo. Essa víbora, esse animal, ele mordeu ele, agora ele vai cair duro. Acabou. Se isso tudo está acontecendo, é de fato porque ele é um assassino, ele está devendo alguma coisa. E eles atestaram, falaram assim, não, peraí, não, tem alguma, não, você está aí na igreja, está tudo isso acontecendo, não, peraí, tem alguma coisa errada mesmo. Note que eu não estou falando de que quando acontecem coisas erradas na nossa vida, e que muitas vezes é fruto dos nossos pecados, do nosso erro, daquilo que a gente fez. Não confunda as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou falando de chamado, de quando você está dentro do caminho e no propósito. Né? Ah, tudo isso está acontecendo. Aí a pessoa chega, tudo isso está acontecendo na minha vida de ruim. Então, a pessoa está em prostituição, está andando errado, está em desobediência, está fofocando, está amaldiçoando, está invejando. Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, quando você está, não, eu estou dentro do propósito, pastor. Não, eu estou andando na presença de Deus. Não, eu estou me santificando. Eu estou caminhando. Eu estou. E desde. Quem nunca ouviu isso, pelo amor de Deus? Pastor, desde que eu comecei a caminhar com o Senhor, veio um monte de problema, um monte de situação. Quem já passou por isso? Valdirene cansou. Pastor, eu comecei a me posicionar. Mas agora que eu. Estou usando a Valdirene que ela está aqui, mas tantos outros já procuraram e falaram, nossa, mas agora que eu comecei, está vindo tudo isso. É exatamente, porque está vindo, o efeito inverso. Agora que você está se posicionando, agora que você está andando, está vindo vários obstáculos justamente para você retroceder e tomar o caminho de rota inversa. Para você ir, e aí os obstáculos param e você fala, realmente, né? Tá vendo? Ó, parou tudo, então quer dizer, mentira! Todos esses obstáculos é realmente para paralisar a tua caminhada. Os obstáculos ter naufrágio, vamos passar, vamos ir embora. Tem tempestade, passou a tempestade. E veio a víbora, veio a serpente e sacudiu ela lá no meio do fogo. E aí eles ficaram olhando e falaram assim, não, ele vai cair duro aqui. Ele vai cair morto. Não. Não. Eles ficaram esperando. O texto diz. Eles ficaram esperando, filmando ele. Não, fica observando, ó. Ó, ele não tá mudando de cor, não? Não, é só a luminosidade. Não. Ó, presta atenção. E não aconteceu nada. Porque ainda que venham coisas, porque tem momentos na nossa vida que existem coisas que vêm para insistir, para persistir, para interromper a nossa caminhada. Veio a tempestade, veio a fome, veio o naufrágio, entrou na ilha e veio a situação. Tudo conspirando contra. Fora o que eu já mencionei, o que já havia acontecido antes. Os açoites, a prisão, perseguição, apedrejamento. Só para você ter uma ideia, ele foi apedrejado a tal ponto que ele ficou desacordado, o apóstolo Paulo. Ele foi apedrejado, ele ficou desacordado no chão. Aí veio uns irmãos, foi lá e pegou ele, recobrou e levaram ele, cuidaram dele, das feridas e tal. Mas quem havia apedrejado ele, os judeus que haviam cercado, tinham dado ele como morto.
Só que quando Deus tem um propósito e esse propósito ainda não se cumpriu, a obra que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida ainda não se cumpriu 100% aquilo que Ele tem para fazer comigo e você aqui nesta terra. Enquanto este propósito não se cumprir, nada, pode vir o obstáculo que for, pode vir a pedra que for, pode vir a perseguição, pode vir as notícias ruins, pode vir a tempestade, o naufrágio que for, esta obra na minha vida e na sua vida vai continuar em nome de Jesus. Amém. E terceiro e último, aí vem a resposta. A resposta do porquê Deus permitiu tudo aquilo. Porque eles chegam na ilha de Malta, e ali tem ali a pessoa, e ele ainda ora pelas pessoas ali, tem o rapaz, né, o dono ali da ilha, e ele ora, hospedam ele, ora pelas pessoas, ora por ele, e são curados. Mas é só aquele homem? Pois era aquele homem que Deus queria alcançar. Era aquele homem que Deus queria alcançar. Às vezes Deus vai fazer coisas que você não vai entender. Às vezes Deus vai fazer coisas na minha vida, que eu já fez e vai continuar fazendo, coisas que a gente não vai entender na hora. Não vai. A gente vai passar por situações que a gente não vai entender nada. Não vai entender bulhufas do que vai acontecer. Nada, 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 nada. Sabe, tipo, sabe quando você não faz ideia? Quem sabe fazer uma conta, uma raiz biquadrada? Alguém sabe fazer? Se apresentar assim na sua frente, assim, você fala, não entendo nada. Mas quando vê o resultado final, você fala, então era porque isso. Tem coisas que Deus coloca na nossa frente e você fala assim, meu Deus, isso aqui é pra quê? Como? Por quê? E o que é isso? Você não vai entender. Nós não vamos entender. Porque a resposta do Senhor, ela vem depois, não vem no momento que a gente pergunta. Às vezes, quem já aconteceu de você perguntar coisa para Deus e Ele não te responder? Às vezes parece que Ele gosta de fazer essas coisas, né? Não responde. É quase que, tipo, quando a criança fica assim, ô pai, eu posso pegar não sei o que, e o pai mexendo aqui, fazendo, e a criança aqui perguntando, poxa pai, estou falando com o senhor. Aham, estou ouvindo. Porque a resposta vai vir depois. Porque a resposta não vem no momento que a gente quer, não vem no momento que a gente está perguntando. A resposta vem depois. Porque quem já recebeu resposta e não entendeu nada? A resposta vem, mas você fala, não, mas parece que nem foi isso que eu perguntei. Tudo aquilo aconteceu e se cumpriu ali. Deus tinha um propósito de alcançar alguém naquela ilha. Deus tinha propósitos, ao qual Deus tem propósitos e planos aos quais nós não entendemos. Não fazemos ideia do que Ele muitas vezes vai fazer. Nós só seguimos o curso, nós só obedecemos. Já foi no GPS que muitas vezes você não está nem entendendo para onde que ele está indo, mas você está ali obedecendo. E quando vê, ele chega exatamente no destino que ele deve chegar. Às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo. Às vezes a gente não entende mesmo. E nem vai entender na hora o que o Senhor está fazendo. Não vamos entender. Na hora não. Mas o Senhor vai se movendo, vai se movendo, vai se movendo, e pode ter certeza. Quem já teve uma experiência de
pensar que está atrasado, mas não está atrasado, e o Senhor vai lá e usa você para uma situação, ou te dá um livramento. Muitas vezes a resposta do Senhor, ela vem depois que você já passou por tudo. Aí, e tem coisa que não é tipo daqui a 2 semanas, não, é anos depois. Aí você vai entender, porque você tem Deus te aperfeiçoou a tal ponto de você ter uma maturidade de falar: não, o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe exatamente a resposta do porquê da tempestade, do porquê dos problemas, a resposta do porquê eu estou passando por essa situação, do porquê tantas notícias, tantas situações, porquê tantas setas, porquê tantas tempestades, porquê tantas afrontas, tantas situações. A resposta, ela vem no momento certo, ela vem no momento em que eu sou usado para Deus fazer algo na vida de outra pessoa, no momento em que Ele usa aquela situação toda para mostrar o livramento que Ele me deu, a porta aberta que Ele vai abrir, a porta aberta que Ele já abriu, a porta aberta, os propósitos que Ele vai cumprir muito mais à frente, e que muitas vezes eu não estou entendendo na hora. O porquê da tempestade, o porquê de tudo isso, o porquê das más notícias, o porquê de uma coisa ruim muitas vezes acontecendo atrás da outra, como aconteceu ali com ele. O porquê de tudo isso vem à tona. Vem à tona. E pode ter certeza, vem à tona. O Senhor mostra. Ele mostra, Ele mostra, Ele mostra. Ele mostra. O que dizer da cruz? Meu Deus, Getsemane, muito antes de ser preso, já estava ali agonizando de dor, estando em profunda agonia, o que diz Lucas, estando em profunda agonia, orava mais intensamente. E aí vem os guardas, prende, bate nele, interroga, e escárnio, e cuspe na cara, e piadinha de mau gosto, e vai e bate, e açoite, e arranca o cordo, e bate, e vai, carrega a cruz e prega. Fala assim: meu Deus, mas não é possível. Que hora que esse jogo vai virar? Que hora que isso vai virar, Senhor? Às vezes a gente se pega perguntando: meu Deus, que hora que esse jogo vai virar? Que hora que esse jogo vai virar para mim? Que hora que vai começar a ficar bom? Que hora é que vai realmente o sol vai brilhar? Senhor, eu já estou semeando com lágrimas há muito tempo já. Que hora que eu vou voltar a colher nos feixes? Não está na hora, não? Não, tem mais uma caminhada. Não, agora é a hora. Não, mas tem muitas pessoas que, muitos já está quase na hora de começar a colher. Mas enquanto muitas vezes você vai colhendo, tem aquela situação de que muitas vezes você vai colhendo algumas coisas, mas tem uma caminhada ainda para semear com lágrimas. Tem uma caminhada ainda para pagar um preço. Tem uma caminhada ainda. Você vai colher muitas coisas, mas tem uma outra caminhada para correr, semear, e semear, e semear, e semear, porque tem propósitos para se cumprir. Então, muitas vezes determinadas coisas acontecem na minha vida e na sua vida. Não é porque Deus quer ver o nosso mal, mas é porque Ele quer nos aperfeiçoar. Não é também porque Ele não está nem aí, é porque Ele, exatamente o inverso, Ele está bem de olho em nós, Ele está bem de olho, e tudo está convergindo para o propósito dEle se cumprir na minha vida. Não importa naufrágio, perseguição, afrontas, nada impede aquilo que o Senhor tem para fazer, nem gigante, nada, nenhuma afronta,
nem falta de dinheiro, nem falta de emprego, nada impede o propósito de Deus de se cumprir, nada impede a palavra dele de se cumprir, nenhuma das promessas vão deixar de se cumprir, não importa os obstáculos, não importa as perseguições, não importa os gigantes, não importa as muralhas, nada impede e é poderoso o suficiente para impedir o propósito de Deus de se cumprir. Se coloque de pé. Por isso, persevere a despeito de qualquer coisa, a despeito do que aconteça. E saiba, Deus tem um chamado para você. Ele quer usar você, ainda que não seja falando. Mas Ele quer usar você. Muitos Ele vai usar falando e contando aquilo. Outros você não vai precisar falar, as pessoas vão ver. Ele vai usar, quer usar nós, nos usar para mostrar o que Ele é poderoso para fazer. Quando é contado um testemunho, o testemunho que a Carol contou, o sangue de Jesus tem poder, meu. O que foi aquilo, gente? Quem ouviu no grupo testemunho? Deus é Deus. E só Deus sabe das lutas, das dificuldades, das afrontas e tudo. Mas é ali Deus mostrando, porque às vezes, como diz no Salmo 23, né? E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. É Ele se mostrando presente no meio da tempestade. É Ele se mostrando presente ainda que venha uma situação contra mim. E Ele está ali junto comigo, me guardando e me preservando. Por isso, em nome de Jesus, vá, siga adiante, persevere. Vem notícia boa, dê glória a Deus. Vem notícia ruim, dê glória a Deus do mesmo jeito. Vá adiante, vá. Independente das coisas que venham ao teu redor, assim, sabe? Ao teu redor, muitas vezes fala assim, não, Senhor, eu preciso te ver aqui no meio de tudo isso. Parece que nada tá bom. Mas ali o Senhor se faz presente. Porque Ele é Deus e Ele disse que o Senhor é Emanuel, Deus conosco. E Ele mesmo diz, o próprio Senhor Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Feche os teus olhos. Ele está conosco. Comece a apresentar diante do Senhor. Porque às vezes tem situações que acontecem e Satanás muitas vezes usa essas situações para dizer, realmente, ó, não, isso daí está acontecendo que é para você desistir mesmo, viu? Que isso daí não é para você não. Esse emprego aí não é para você não, que isso? É para pessoas mais capacitadas. Essa situação não é para você. Esse negócio de chamado é para gente mais experiente. Você ainda não, isso daí não é para você não. Olha o tanto de coisa que já aconteceu. Você não está contente com tudo que já aconteceu de ruim? Você quer ir perseverar aonde? Você quer ir com essa história de chamado aonde? Não, isso daí não é para você, é para outra pessoa. Isso daí, olha o tanto de coisa que já aconteceu na sua vida. Você não está satisfeito com o tanto de coisa que já aconteceu?
Só que exatamente porque tanto de coisas dessas aconteceram, tantos obstáculos vieram, tantas situações ruins vieram, tantas más notícias, tantas perseguições, tantas afrontas, tantas situações ruins vieram, é exatamente por conta disso. Estes são os sinais de que não é para eu e você pararmos essas situações ruins, esse dia mau, essas notícias, essa tempestade, essas tribulações. É exatamente o sinal de que não é para eu e você desistirmos. Este é o sinal de que nós estamos no caminho certo, de que o Senhor vai cumprir, vai cumprindo, a cada passo Ele vai cumprindo, Ele vai salvando alguém, e quando a gente menos perceber, Ele está usando a minha vida, sem abrir a boca, para mostrar para as outras pessoas o que Ele é poderoso, para mostrar para a pessoa que se que você com tão pouquinho, com tanta pouca força, está conseguindo caminhar, está conseguindo vencer, está conseguindo ir adiante, a pessoa pode seguir. Muitos aqui vão ser um instrumento de inspiração para muitas pessoas. As pessoas vão olhar para você e através daquilo, do trabalhar do Espírito Santo na tua vida, vão olhar e vão dizer: meu Deus, eu quero ser essa pessoa é uma inspiração para mim. Olha o que Deus está fazendo, olha como ela age, olha diante da situação, olha diante daquela má notícia, olha diante daquela afronta, a pessoa apontou o dedo na cara dela e disse isso, olha isso que ela fez. Não, eu preciso ser assim, eu preciso orar mais, eu preciso ser mais como ele, eu preciso ser mais, eu vou ir adiante. Não, se ele com tão pouca força conseguiu ir, chegar tão longe, eu tenho muito mais condições, vou ir adiante, eu vou ir adiante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore, abre a sua boca e diga, e fale para o Senhor: eu vou perseverar. Em nome de Jesus, fale para o Senhor: eu não vou voltar atrás. Os obstáculos, eles não são para me paralisar, pelo contrário, esses obstáculos, eles vêm para me aperfeiçoar, para me forjar. Eu não vou paralisar, eu vou ir adiante. Eu só tenho um caminho, e seguir adiante. Eu só tenho um caminho, prosseguir para o alvo. Fala assim: eu só tenho um caminho. Fala assim: eu só tenho um caminho. Fala assim: eu só tenho um caminho. É o meu alvo. Seguir ao alvo, prosseguir para o alvo da soberana vocação que é Cristo. Eu só tenho um caminho. Eu só tenho um caminho. Aleluia, eu só tenho um caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele não é um caminho, ele é o caminho. Aleluia. Aleluia. Suas mãos, sei que tudo posso confiar. Não importa o que aconteça, estou em suas mãos. Aleluia,
aleluia, aleluia. Oh, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos fazer um que eles conhecem. Tem a ver também com isso que nós estávamos falando. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Sabe o que ele diz? Ele diz que a promessa de Cristo voltar para nos buscar, diz que o penhor é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O que é um penhor? É quando você pega uma coisa e vai lá, fala assim, me dá o dinheiro, quanto que vale isso aqui? Então, me dá o dinheiro, ó, eu estou deixando esse bem aqui, que é valioso, como garantia de que eu vou voltar para te pagar. A garantia de que o Senhor vai voltar para nos buscar, vai voltar para nos enxugar toda lágrima, tirar toda dor e todo pranto. A resposta e a garantia é o Espírito Santo que mora dentro de mim e de você. É o Espírito Santo que mora dentro de mim e de você. Então, se ele deixou como garantia o Espírito Santo como garantia de que ele vai voltar, quanto mais, e trazendo o fundamento de que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, quanto mais as outras coisas, quanto mais as outras palavras, quanto mais as outras promessas que ele fez para mim e para você, quanto mais tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Romanos 8 diz, aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho por amor a nós, porventura não nos dará todas as outras coisas. Amém? Amém, em nome de Jesus. Vai.
A caminhada é longa, a caminhada é muitas vezes difícil mesmo. No mundo tereis aflições. A caminhada muitas vezes é difícil. Tem dia que é de choro, tem dia que é de dor, tem dia que a gente está cansado. Sabe, cansado? Tem dia que a gente está cansado. Hoje é um dia que eu estou cansado. Hoje é um dia que eu estou cansado. E não só fisicamente. Mas o Senhor está com a gente. Ainda bem que a gente não caminha sozinho. Fala assim, ainda bem. Faz assim um gesto bem. Ainda bem. Caminha sozinho. O presidente já está dando risada que ele já lembrou do merchandising já. Não é ainda bem que tem loja 100, não. É ainda bem que a gente tem o Senhor que caminha com a gente. Ainda bem que a gente tem Jesus. Você que nos assiste, ainda bem que você tem o Senhor. Vai adiante, não para. Não para. Pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Glória a Deus, não sei mesmo, porque eu não sou onipotente nem onipresente. Mas o Senhor sabe e Ele está aí com você, na tua casa, onde quer que você esteja. E Ele está junto com você como penhor de que tudo vai dar certo. De que ainda que tenha aparentes perdas, ainda que tenha coisas que naufragem, ainda que tenha tempestade, ainda que tenha dias ruins, mas o Senhor vai à frente e Ele está com você. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém.